Olá, meu nome é Kelvin Rodrigues e hoje seguiremos com o estudo do livro de Abacuque. Nosso terceiro perícope, nós iremos ler o texto de Abacuque, capítulo 1, dos versos 12 ao 17. Então, Abacuque 1, versos 12 ao 17. Diz assim: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não podem suportar ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto o ímpio devora os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Pai querido, permita que essa palavra possa falar conosco, instruir-nos através do Teu Santo Espírito. É no nome santo e poderoso de Jesus que eu oro. Amém. Como vemos estudando, o livro de Abacuque trata da forma como o profeta vê o mal ao seu redor, o mal e a corrupção em meio ao seu povo, nas nações que afligem Judá e dos líderes de Judá que agem de forma corrupta, que deturpam a justiça, e ele clama ao Senhor até que o Senhor responda. Quando vem a resposta do Senhor, a resposta não é nada do que o profeta esperava, é uma resposta dura e carregada de muito mais violência. É uma resposta que, nas palavras do próprio Mestre, do próprio Deus, vem carregando uma resposta com amargura de um povo cruel que está sendo levantado para julgar a nação de Judá. Agora, Abacuque novamente levanta sua voz para falar com o Senhor. Era dia 13 de março de 2020, quando o governador Roberto Caiado ele decretou o estado de quarentena em Goiás. E naqueles dias em diante, até o final daquele mês, vários incisos foram feitos a este mesmo decreto, porque não se sabia exatamente o que estava acontecendo, não se tinham informações a respeito desse vírus, haviam dúvidas de como deveria se operar, como se deveria resguardar a saúde das pessoas. Então houveram muitos incisos neste decreto. E eu lembro que em torno do dia 18 de março, nós estávamos no seminário, quando a diretoria convocou a todos os moradores e alunos a comparecerem para uma reunião. Ali eles explicaram o que estava acontecendo em Anápolis, no Goiás, no mundo, aquilo que eles estavam recebendo de notícias e quais eram as atitudes, as ações que o seminário ia adotar para trabalhar junto àquele decreto e para também resguardar as pessoas. Os estágios foram suspensos, nós tivemos restrições para sair daquele campus e debaixo de tanto alvoroço de notícias tão conturbadas, é verdade que todos se sentiram de uma forma ou de outra abalados, mas infelizmente esse senso de descaso crescente na sociedade fez com que muitos simplesmente levassem aquilo como brincadeira, na zombaria, e se comportaram de forma irresponsável por muito tempo. Não se sabia exatamente até que ponto aquilo era verdade, até que ponto aquilo era apenas jogo político, e a quantidade de informações que nós recebíamos através das redes sociais, de jornais, era absurda e ao mesmo tempo desencontrada. De qualquer forma, uma coisa é certa: pouco mais de um ano depois da pandemia, nós estamos aqui vendo uma cultura brasileira que mudou, um mundo que mudou de comportamento diante daquela situação. E muitas pessoas vieram a morrer sim, mas nem tantas quanto a pior das projeções. Ao mesmo tempo, muitas pessoas nasceram longe de qualquer outra expectativa. Muitos também foram as perdas com pessoas que faleceram devido ao alcoolismo, devido à depressão, devido à violência doméstica. Nós tivemos também pessoas que perderam os empregos
pessoas passando fome. Houve a crise no sistema de saúde, o que levou à morte de pessoas devido a várias outras doenças. E os danos causados pela pandemia, pelo coronavírus, eles foram de difícil tangibilização. Nós não conseguimos dizer até que ponto ele levou a sociedade a entrar em crise e a mudar, e a se destruir. Para os mais jovens, talvez esse seja o evento mais catastrófico a nível mundial. Alguns mais velhos podem se lembrar ainda do 11 de setembro de 2001 e do ataque terrorista às Torres Gêmeas. Naquela ocasião, houveram um sequestro de 4 aviões, um deles caiu antes de acertar qualquer local, mas 2 atingiram as Torres Gêmeas e um caiu ainda sobre o Pentágono. E é interessante lembrar que após o evento do 11 de setembro, a forma como as pessoas se comportavam e como as pessoas controlavam os voos domésticos e internacionais mudou. A forma como as nações olhavam umas para as outras deixou de ser tão arrogante, elas deixaram de confiar apenas no seu poderio militar e começaram a perceber que a menor das ações poderia causar grandes danos dentro delas. O terrorismo, os ataques suicidas eram uma realidade que até então era negligenciada até o ano de 2001. E o mundo mudou, a forma como o mundo se relacionava com as nações vizinhas mudou após aquele atentado. Mas, de qualquer forma, a pandemia talvez seja o mais recente, com certeza é o mais recente que nós temos na nossa mente. Uma catástrofe que abalou toda a humanidade. A forma como Abacuque recebe a resposta de Deus é diferente da forma como nós recebemos as notícias do noticiário, do jornal, das redes sociais. Ao contrário de nós que duvidamos, somos céticos e criticamos, Abacuque recebeu uma resposta de Deus e creu. Ao contrário de nós que recebemos notícias de homens que são falhos, que têm interesses, que são corruptos, Abacuque recebeu uma resposta daquele que é bom, santo e perfeito. E ele não duvidou. Por mais dura que fosse a notícia que ele havia recebido, por mais duvidoso que pudesse ser, crer que uma nação iria se levantar, sobrepujando o Egito, sobrepujando a Assíria e julgando o povo de Judá, Abacuque não duvidou da resposta e da mensagem que Deus havia dado para ele. Ele que vinha sofrendo tanto, visto a violência com que o povo era tratado, com que a lei de Deus era tratada e deturpada, ele agora ouvia uma notícia de maior violência, mas ao contrário de desânimo, ele revestiu-se de ânimo e voltou a conversar com o Senhor, a questioná-lo e a apresentar as suas queixas, as suas dúvidas ao Pai. Mesmo com tanto temor e tremor, mesmo diante de um grande pavor de receber a notícia dessa nação violenta e amarga que estava chegando da Babilônia, Abacuque ainda assim se volta para o Senhor, numa segurança de que será novamente respondido. A resposta do Pai não era aquilo que ele queria ouvir, mas era uma resposta e para isso lhe bastava. Agora ele voltava ao Senhor e apresentava a ele novas 3 considerações. Ele questiona, ele conversa com o Senhor considerando quem ele é, considerando quem é o seu Deus. Ele considera quem é a nação que Deus está levantando e ele pergunta, questiona até quando durará tal castigo. E assim nós lemos no verso 12 do capítulo 1, Abacuque diz: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, o meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicaste o castigo. Senhor, Tu não és desde a eternidade. Abacuque não tem dúvidas de quem é o Deus a quem ele serve, não tem dúvidas do Deus que o respondeu, ele não tem dúvidas do Deus da aliança. Então ele se volta para o Senhor e passa a considerar aquilo que ele sabe a respeito de Deus e diz: Tu não és o Deus desde a eternidade? A partir dessa declaração, Abacuque revela que ele é o Deus criador, que ele é o Deus sustentador de todas as coisas, que ele é o Deus que veio antes do seu povo, que é o Deus que veio antes da criação e da fundação do mundo. É o Deus que lançou todas as coisas, criou todas as coisas, trouxe tudo à existência. A partir desta declaração, ele diz: Tu, Pai, que és eterno,
Longe de ser um Deus criado e limitado, tu és o que sempre foi. Longe de ser aquilo que está limitado ao tempo, limitado às ações humanas, tu és aquele que controla todas as coisas. Tu és o Deus Criador que é, foi e sempre será. Ele não compara Deus com coisa alguma. Ele não compara Deus com algo criado, ou mesmo com as expectativas humanas. Pelo contrário, ele sabe que aquele Deus é o Deus verdadeiro que sempre existiu. E ele acrescenta: Senhor, tu és santo, Santo de Israel, o meu santo. Ele sabe que Deus é puro, perfeito, separado, que ele está além de toda a situação que está acontecendo no mundo. Ele sabe que Deus é separado de tudo e de todos. Ele é a origem de todo bem, ele é a origem daquilo que é bom. E ele mesmo, pela sua própria vontade, elegeu a Israel, elegeu este povo para chamar de seu povo e para que este povo o chamasse de seu Deus. Para que aqueles que ele elegeu voltassem para ele com atenção, com reverência, com dedicação, com humilhação, com adoração e falassem: meu Deus, meu santo, meu Senhor. E na certeza dessa aliança que não falhará, e na certeza deste Deus que é sustentador de todas as coisas, ele declara: tu não morrerás, e em algumas versões, não morreremos. A ideia de que a aliança do Senhor não irá falhar, e aquele povo que ele separou não irá desaparecer, mesmo com todas as aflições, mesmo com toda a tribulação, mesmo com toda a destruição que está sendo conduzida pelos caldeus, pela nação da Babilônia. Ele afirma isso porque ele tem segurança na eternidade de Deus, em sua santidade e na sua fidelidade para com o seu povo. Ele pode afirmar: não morreremos, o povo não irá desaparecer por completo, porque o Deus sustentador, aquele que é o verdadeiro Senhor, ele é fiel à sua palavra, ele é fiel às suas promessas. Ele também faz outras afirmações a respeito de Deus. No verso 13, ele diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Abacuque sabe da benignidade de Deus, ele sabe da sua bondade e da sua pureza. Ele sabe que Deus tem olhos tão puros que não podem ver o mal e ficar sem reagir, que ele não pode aceitar o mal acontecendo diante de si, que a pureza de Deus e a santidade dele é tão grande que ele sequer pode estar na presença daquilo que é mal, daquilo que é pecaminoso. O profeta sabe que Deus não pode contemplar a maldade sem rejeitar e sem agir para que ela seja extirpada diante da sua presença. E ao lembrar de tais coisas, ele sabe que são reais, ele se volta para Deus e questiona: como? Se o Senhor é eterno, se o Senhor é santo, se o Senhor é o Deus da aliança, um Deus puro e que não tolera a maldade, como o Senhor pode usar de instrumento tão maligno, tão maldoso, tão cruel, violento e amargo como a nação da Babilônia, como os caldeus, que o Senhor mesmo tem anunciado para nós, que se arremeterão sobre nós. E aí, então ele considera a segunda coisa: por que esta nação? Por que o Senhor designaste essa nação para executar juízo? Abacuque entende, não duvida de que foi esta nação que Deus designou. Ele não duvida, ele não questiona: será mesmo a Babilônia? Ele não questiona: serão mesmos os caldeus? Não, ele toma como verdade a fala de Deus, não só a respeito de quem são, mas também da natureza, porque foi o próprio Deus que disse que era uma nação violenta. Foi o próprio Deus que disse que era uma nação que viria na força de bestas feras. Foi o próprio Deus que disse que essa nação iria sobrepujar toda a justiça de Israel, toda a justiça do povo, trazendo sobre eles toda a sua impiedade. E ele então se apropria disso como verdade, se volta para o Senhor, aceitando o veredito que ele trouxe, e começa a argumentar com o Senhor sobre a forma como essa nação irá agir contra Judá. E ele pergunta: por que o perverso? Por que o ímpio? Por que estes que são mais culpados que o teu povo é que serão utilizados para exercer disciplina sobre eles?
Ele questiona Deus, o Deus que se revelou a Abraão na aliança, o Deus que entregou a sua lei a Moisés, o Deus que criou o povo, que o batizou no meio das águas, que o passou pelo deserto, que o levantou em meio à terra prometida. Ele pergunta: Pai, por que este povo que te conhece, este povo a quem você se revelou, será julgado e disciplinado por uma nação que não te conhece, por uma nação que não te teme, por uma nação que não traz honras ao Senhor? É uma nação que vem contra ti e não irá reconhecer a tua mão, conduzindo ela e a controlando. Como pode, Pai? Ele entende que esta nação será usada por Deus, mas ele não entende como o Senhor pode usar de tamanha maldade para executar os seus desígnios de bondade, os seus desígnios que são bons e perfeitos. E por fim, ele pergunta: até quando? Ele pergunta até quando continuarão destruindo. No verso 17 ele diz: mas continuará eles esvaziando sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Essa nação que está sendo levantada por Deus a fim de julgar o povo de sua aliança é um povo mau, inescrupuloso, é imoral. O texto diz que eles tratam os homens como peixes do mar e como animais que não são governados por ninguém. Ele diz que esses seus soldados vêm com lanças como se fossem anzóis, que os seus exércitos se lançam sobre o povo como se fossem redes, que eles arrebatam os peixes, que como se esses peixes não fossem nada. Eles matam os répteis como se matam as pessoas como se fossem répteis que não têm governo. Eles olham e zombam dos governos que existem. Ele diz que, pior do que isso, se alegram nessa prática, jubilando-se e entupindo-se de alimento, consumindo as vidas dos homens como se fossem glutões. Eles, com suas redes, arrastam os peixes para a praia, como se estivessem arrastando os homens e ceifando-lhes as vidas. Eles caminham levando todos à destruição. E eles não temem a Deus, pelo contrário, eles se vangloriam das suas próprias conquistas. Eles exaltam a própria força, como se sacrificassem e como se idolatrassem a sua própria rede, aquela que arrebanhou, os seus anzóis, aqueles que mataram. Eles se vangloriam na sua própria força, eles se sacrificam a si mesmos e fazem honras a si mesmos, não reconhecem a Deus. Eles sequer entendem que foi Deus quem colocou estes povos nas mãos deles. Eles sacrificam em honra de si mesmo, em honra dos seus exércitos, e oferecem as vidas que eles arrebataram como sacrifícios em honra das vidas que eles ceifaram. Essa é a natureza do povo. E Abacuque questiona: até quando? Pai, tu és bom, Pai, tu és santo, eterno e puro. Eu entendo isso. Não entendo como o Senhor pode estar usando de uma nação tão má. Não entendo de como o Senhor pode estar usando de uma nação tão ímpia. E ainda assim lhe pergunto: Pai, tu fazes, mas até quando? Até quando isso irá durar? Abacuque declarou aquilo que ele acreditava. Ele colocou para fora tudo o que ele sabia e conhecia a respeito do Deus da aliança, do Deus a quem ele servia, do Deus que lhe havia ouvido a oração e respondido. A primeira coisa que nós aprendemos com Abacuque nesse texto é que em tempos de desespero precisamos nos voltar àquilo que dá esperança. Precisamos nos voltar àquilo que nós conhecemos, aquele que é o sustentador das nossas vidas, aquele em qual está depositada a nossa fé. Precisamos nos voltar para Deus, porque Ele é bom, Ele é santo, Ele é puro e Ele é eterno. E estes atributos de Deus são aquilo que irá refletir em todos os seus planos, em todas as suas ações. Ao nos voltarmos para isso, ao nos voltarmos para Deus, nós encontramos força, nós encontramos ânimo para continuar caminhando. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Abacuque. Voltemos-nos para aquilo que nos dá esperança. Declaremos aquilo que Deus é. Declaremos em quem está depositada a nossa fé, em Cristo Jesus, a nossa rocha. Abacuque também declara aquilo que ele vê. Ele coloca diante de Deus tudo aquilo que ele entendeu da mensagem, tudo aquilo que ele recebeu da revelação do Pai,
E ele também declara aquilo que ele não consegue conciliar, que ele não consegue compreender e concordar. Ele verbaliza a crise que ele está vivenciando. Aprendemos com ele que não adianta emudecer, não adianta abafar o grito ou fingir que não estamos com dor, que necessitamos nos voltar para Deus nos momentos de crise, que precisamos apresentar com orações e súplicas as nossas dores, as nossas crises e dificuldades. Precisamos nos aproximar de Deus sendo verdadeiros com aquilo que estamos sentindo. Muitas vezes o crente tem vergonha de chorar diante de Deus porque parece fraqueza ou parece falta de fé, quando na verdade é a certeza de que Deus nos ouve e que nos consola, que nos garante que podemos chegar diante dele tristes e rasgar o nosso coração e apresentar as nossas queixas e apresentar o nosso sofrimento. Não devemos duvidar da resposta de Deus nem da sua bondade. Não devemos duvidar da sua fidelidade. Mas se nós não conseguimos entender o porquê das tribulações que passamos, das lutas e da tristeza que invade o nosso coração, mesmo declarando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, mesmo declarando que nele nós temos verdadeira alegria, e mesmo assim nos sentimos aflitos com o passar dos dias, com as perdas, com as perguntas que nos vêm, precisamos sim levar essas perguntas, essas dúvidas, essas crises ao Pai, 1, 2 ou mais vezes. Abacuque questiona a violência e recebe a resposta de Deus. E a resposta que ele recebe, ele ainda não consegue conciliar com aquilo que ele conhece do Altíssimo, então ele volta a apresentar novamente. E as crises que ele vivencia, ele apresenta diante do Pai. E aprendemos com ele que precisamos orar, que precisamos ser verdadeiros com Deus e que precisamos levar diante de Deus tudo aquilo que nos aflige. Por fim, Abacuque pergunta, mesmo diante de sua incapacidade de entender as coisas, até quando elas continuarão ocorrendo assim? Abacuque nos ensina que mesmo diante da nossa incapacidade de entender, mesmo diante das dúvidas que chegam à nossa mente, mesmo diante dos mistérios que se abrem do operar e do agir de Deus, nós não devemos duvidar que Ele está no controle. Ele chega a Deus e pergunta, até quando, ó Pai, esse mal continuará perpetuando? Até quando este povo continuará disciplinando e julgando a sua nação? Ele questiona isso mesmo sem entender por que Deus usa do mal para julgar os justos. Mesmo porque Deus usa de instrumentos tão amargos para disciplinar o seu povo. Ele não havia recebido essa resposta ainda, mas ele acredita de que Deus está no controle, de que Deus continuará sustentando a sua vida, sustentando o seu povo. Então ele questiona, Pai, até quando? Até quando irá durar esta dor? Aprendemos então com Abacuque que nós devemos nos voltar para Deus e nos voltar para aquilo que dá esperança, declarando em quem nós cremos e a quem servimos. Aprendemos com Abacuque que devemos nos voltar para Deus e verbalizar as nossas crises, verbalizar as nossas dores. E precisamos crer que Ele sempre está no controle. Mesmo que ainda não tenhamos compreendido, precisamos crer que nada foge ao controle do Pai. Não sei que lutas você tem passado hoje. Elas podem ser mais dolorosas e mais íntimas do que eu posso imaginar. Mas Deus, Ele te conhece por inteiro. Ele sabe o que você tem passado e Ele vê o seu choro e a sua dor. Eu não sei como a pandemia pode ter influenciado a sua vida, mudado a sua vida. Não sei como ela pode ter impactado a sua saúde, possa ter ceifado os seus familiares, os seus amigos, possa ter tirado o seu emprego, a sua paz. Não sei como os fatores e as consequências da pandemia possam ter atingido você, mas Deus o sabe, Ele conhece as suas aflições, as suas angústias. Ele está com você desde o início, Ele sempre esteve. E Ele nunca irá lhe abandonar. Se há algo que você ainda não consegue entender de tudo que você tem passado, de tudo que você tem vivido, Abacuque nos ensina que precisamos nos voltar para o Deus Santo, Eterno e Perfeito, com temor e tremor, e apresentar diante dEle, humildemente, tudo aquilo que temos sentido, mas sem medo de não sermos respondidos, sem medo de sermos repreendidos. Podemos nos achegar diante do Pai, no nome de Cristo Jesus, e falar com Ele, confessar-lhe as nossas dores, confessar-lhe os nossos medos, pedindo que Ele nos responda, que Ele nos console, que Ele nos instrua. Não tenha medo de se aproximar de Deus.
Não tenha medo de rasgar o seu coração diante dele. Ele te conhece melhor do que ninguém, ele te conhece melhor do que você mesmo. Não tenha medo de, pelo Espírito Santo do Senhor, apresentar-se diante dele e revelar tudo aquilo que tem lhe feito sofrer. Busque no Senhor o consolo. Olhe para o seu maravilhoso amor. Amor de Deus que foi as últimas consequências de entregar o seu único filho para morrer por nós, para morrer uma morte de cruz, para que tivéssemos novamente um relacionamento com ele, fôssemos restaurados nesta morte e tivéssemos a alegria e esperança de vida eterna na ressurreição de Cristo. Não tenha medo deste Deus. Olhe para ele, olhe para o amor dele por você. Se aproxime dele pela cruz de Cristo, porque nele nós temos esperança. Que nele resida a sua fé, que nele resida a sua esperança e a certeza de que esse tempo de lutas, de trevas, irá passar, que essas tribulações são momentâneas e é que após essa escuridão o sol há de raiar. Uma hora tudo há de passar e o Senhor Jesus, como prometeu, há de voltar e nos levar para com ele sempre estar. Amém? Pai querido, muito obrigado porque na Tua palavra, glorioso Deus, aprendemos essas preciosas lições. Aprendemos que apesar de toda a dificuldade que há no mundo, apesar de todas as tribulações que estejamos passando, podemos nos aproximar do Senhor com oração, com súplica e em Ti encontrar socorro e consolo. Pai, apesar de todas as coisas que possamos estar passando, apesar de toda a instabilidade do mundo, instabilidades políticas, instabilidades econômicas, de saúde, pedimos que o Senhor, ó Pai, esteja consolando os nossos corações, esteja acalmando o nosso ser, o Senhor que nos conhece, o Senhor que é íntimo de nós, por amor do Teu santo e bendito nome, visita-nos, consola-nos nesse momento. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.